como ter um relacionamento indestrutível com Deus. Vem que eu vou te ensinar. Vamos junto nessa jornada de fé. Serão 7 passos, muito simples, aparentemente óbvios, mas eu quero te ensinar e gostaria que nós aprendêssemos isso juntos. Sejam bem-vindos nessa live. Que Deus abençoe o seu domingo, que Deus abençoe a sua semana. E como de costume, nós vamos compartilhar a live, nós vamos curtir, nós vamos comentar. Aqui está o coraçãozinho, pega o coraçãozinho aí, aperta aí, curta a live. Ao lado ali deve ter um aviãozinho ali, uma pipa. Clica ali e envie para os seus amigos. Vamos lá, vamos fazer isso juntos então? Que Deus nos abençoe, que Deus cubra-nos com toda sorte de bênçãos e que nesta manhã seja uma manhã muito cheia de Deus. Vamos lá então? Eu vou compartilhar aqui a live com algumas pessoas e eu gostaria que você também compartilhasse. Estou enviando aqui, estou selecionando algumas pessoas e vai ser um momento muito especial na presença de Deus. Vamos lá. Estou enviando aqui para o pessoal. Vamos lá, estou enviando aqui. Vamos lá. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe o seu domingo. Estou enviando para bastante gente aqui, tá? Inclusive, envie para 5 pessoas no mínimo. Certo? Bom, vou enviar aqui. Enviei. Vai ser um momento muito especial aqui com vocês e eu quero compartilhar dessa palavra com vocês. Vamos lá então? Quantos estão cheios de Deus aí? E nós vamos fazer uma oração, vamos agradecer. Vamos lá então. Senhor, obrigado por este domingo, obrigado por esta manhã. E que todo impedimento, toda barreira, Senhor, seja ela carnal, emocional, psicológica, espiritual, tudo aquilo que não provém de Ti, Pai, que caia por terra agora e que a Tua presença possa predominar e reinar em nosso meio. Pai querido, que o Senhor possa vir com poder, com glória e que o Senhor possa manifestar neste domingo a Tua vontade. Pai querido, que o Senhor possa derramar toda sorte de bênçãos e que todos que estão reunidos aqui possam aprender como ter esse relacionamento. Esses 7 passos, Pai, para nós termos um relacionamento indestrutível com o Senhor. E Pai, cada pessoa que entrar nessa live, que passar por essa live, cada pessoa que se conectar, seja agora pelo Instagram ou depois pelo YouTube, que essas pessoas possam ter um momento muito especial, um momento onde elas vão entender um pouco mais profundo de como ter esse relacionamento. E Pai, nós oramos abençoando a todos que estão aqui. Obrigado pelo descanso merecido que cada um teve. Obrigado, Pai querido, porque mesmo em meio às lutas o Senhor tem estado conosco. E Pai, nós sabemos, a Tua palavra diz assim, tudo coopera para o bem daqueles que Te amam. Tudo está cooperando para o bem. Então nós cremos nessa palavra, por isso pregamos ela. Nós cremos nessa mensagem, por isso que nós levamos adiante. E não teremos como não levar, porque o Senhor Jesus já pagou todo o preço. E nós queremos receber esse amor incondicional. Nós queremos receber essa riqueza de glória, essa riqueza espiritual que o Senhor Jesus tem para nós. Pai, muito obrigado por essa palavra que nós vamos iniciar e nos blinde agora com Teu sangue. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém, pessoal? Bom, deixa eu baixar um pouco o fundo musical aqui. Vamos lá, gente. Eu quero colocar aqui como ter um relacionamento indestrutível com Deus e quero colocar aqui 7 passos, tá?
Mas antes dos 7 passos, eu quero fazer a leitura de na verdade aqui alguns versículos de Provérbios, tá? Nós vamos falar bastante sobre Jesus nessa live, mas eu quero falar um pouquinho sobre Provérbios, alguns textos aqui de Salomão. Então, Provérbios capítulo 8, versículo 9, a Bíblia fala assim, ó, Provérbios 8, 17 primeiro, depois eu vou no 9, para nós termos um entendimento um pouco mais profundo. Vamos lá, ó. Eu amo aquele que me ama, e quem me procura acha. Então, primeiro passo é nós entendermos que quando nós procuramos Deus, Ele é assim, ó, Ele fala assim, ó, então eu deixarei ser achado por vós. O que é isso? Deus é para todos? Sim, todos aqueles que se entregam para Ele, tá? Deus não é para aqueles que não se entregam. Jesus disse, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ou seja, Ele não disse ninguém vai ao Pai. É como se Ele já estivesse ali, à destra de Deus, e Ele dissesse, ninguém vem ao Pai. Ou seja, então o primeiro passo, eu quero que você anote isso daí. O primeiro passo é você entregar a sua vida para Jesus. Muitos falam assim, vou aceitar Jesus. Isso é uma força de expressão, claro. Nós temos que aceitar Jesus na nossa vida. Mas quando nós olhamos num ponto de vista amplo e muito espiritual, não é nós aceitarmos a Jesus. É Jesus nos aceitar no reino dele, porque o reino é dele. Nada é nosso. Até acho que faz umas 3, 4 lives atrás nós falamos sobre sermos apenas administradores do que Deus nos deu nessa terra. Então, não é aceitar Jesus, é entregar a vida para Ele. E aí Paulo vem e fala assim, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, é entregar a minha vida a Ele a tal ponto de que eu não viva mais a minha vontade, mas a vontade de Deus. Eu gosto sempre de citar a palavra de Jesus, quando ele estava no Getsemane, quando ele pede, Pai, afaste de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. Então, nem Jesus veio para a terra para fazer a vontade dele. Ele veio como um enviado, um mensageiro de Deus, trazendo as boas novas. Então, o primeiro passo é nós amarmos a Cristo, é nós amarmos Jesus a tal ponto que não sobra espaço para o desamor, não sobra espaço para a dúvida, não sobra espaço para o medo ou para qualquer outro tipo de coisa. Então, nesse versículo aqui de Provérbios, até a semana eu acabei postando, acho que foi sexta-feira, eu amo os que me amam e quem me procura acha. Então, Deus ele se permite ser achado quando você entrega a sua vida para Ele. Agora, quando você não entrega, Deus é um mistério. E a Bíblia fala sobre isso, que as coisas de Deus são mistérios para os homens. Mas elas são mistérios porque esses mistérios nós temos que procurar entender e decifrar. É igual você pegar um mapa do tesouro. Lembra aqueles filmes de ficção e meio aventura? Quando tinha-se um mapa do tesouro, né? Alguns filmes meio teen, meio adolescente, alguns até mesmo adultos, né? Tem até filmes aí que falam sobre tesouros. Então, como que você encontra um tesouro? Você precisa ter um mapa, né? Você precisa ter esse mapa que vai te dar o caminho. E o mapa do tesouro é Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então o maior tesouro que nós podemos ter é Jesus na nossa vida. E olha que interessante isso. No versículo 18 ele fala assim, tenho riquezas e honras, prosperidade e justiça. Só que isso daqui, sim, Deus tem isso para nós? Claro que Ele tem. Deus nunca vai te deixar faltar nada, Deus nunca vai te abandonar, Deus nunca vai te decepcionar, Ele sempre vai prover, cuidar, amparar, tanto de você, dos seus negócios, da sua empresa, da sua família. Deus vai cuidar de você, guarde isso no seu coração. Só que Salomão vem e continua falando, isso foi no 18. No 19 agora, ele fala assim, o que eu ofereço vale mais do que o ouro, e o que é melhor do que a prata, e é melhor do que a prata e o ouro mais fino. Ele falava sobre sabedoria. Mas eu quero encaixar isso daqui porque sabedoria, a maior sabedoria que um homem pode ter, uma mulher pode ter, um ser humano pode ter é uma vida com Deus. Porque nada levamos para este mundo, nada trazemos para este mundo e nada levaremos dele. Se vocês têm o que comer e beber, fiquem contentes. E foi uma pregação que eu fiz anos atrás sobre isso, se não me engano está em Timóteo isso. Então,
O primeiro passo é nós termos uma vida, para termos uma vida com Deus, o primeiro passo é nós entregarmos a nossa vida para Ele. Porque o que nós acreditamos que é importante, porque o que é importante? O que as pessoas correm hoje atrás? Elas correm atrás daquilo que Salomão disse no verso 18. Riquezas, honras, prosperidade e justiça. Uma pessoa correta, uma pessoa que quer crescer na vida, ela procura isso. Porém, ele fala, olha, você ter uma vida com Deus, você ter sabedoria, você se aprofundar com Deus vale muito mais do que isso. Isso acaba se tornando superficial. Aí quando nós vamos lá para o Apocalipse, eu não quero focar no Apocalipse aqui, porque tem gente que tem até medo, né, do livro do Apocalipse, mas eu quero falar as coisas boas do Apocalipse. Boas para aqueles que herdarem, claro, né? Porque nós podemos herdar a salvação ou a perdição, mas aqueles que herdam a salvação. Aqueles que herdam a salvação vão herdar as ruas de ouro, vão herdar a maior riqueza que está regendo a humanidade, que é Deus. Só que lá ele fala que aquilo que nós valorizamos nessa terra, que são as coisas materiais, vai ser como concreto, vai ser como rua, como asfalto aqui na terra. Então isso é muito poderoso, isso é incrível, isso vai além do nosso conhecimento, isso vai além do nosso aprendizado. Por isso que quanto mais nós temos uma vida espiritual, o nosso entendimento vai se tornando maior e mais profundo. E é onde nós passamos a compreender as coisas divinas de um ponto diferente. É onde nós começamos a abrir mão do nosso ego, do nosso eu, de muitas das nossas vontades para agradarmos a Deus. Só que eu não quero vir aqui nessa live, essa live não é para ficar vindo aqui te podando. Porque o que eu aprendi desde o início, com muita religiosidade, muita alienação, porque eu já fui religioso e já fui alienado. Alienado é uma placa, religioso, não de ficar falando sobre uma religião, mas de estar abraçado a uma certa visão religiosa. Embora nunca ficasse, muitas vezes, pregando isso, mas eu acreditava nisso, sabe? E muitas vezes acabava até pregando isso. Mas eu quero que hoje Deus nos liberte, que Deus te liberte de toda religiosidade e toda alienação. Por quê? Porque Jesus não foi alienado e Jesus não foi religioso. Pelo contrário, enquanto as pessoas condenavam um pecador, ele sentava-se numa mesa e jantava, almoçava, tomava um café da tarde. E eu falo isso e me arrepia. Porque Jesus falou assim, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E doentes do quê? De corpo, alma, espírito, mente, de tudo. E ele fala assim, ó, eu não vim para aquele que acredita que está certo. Deixa esses aí, deixa eles lá, um dia a ficha vai cair. Eu vim para os perdidos. E ele fala assim, ó, quando uma pessoa, ele reconhece o seu pecado, e essa pessoa se entrega, quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Os anjos, eles cantam quando um pecador se arrepende. E por isso que eu me arrependo todos os dias. Mas eu quero que você, antes de você ter esse perdão na sua vida, que você se arrependa genuinamente, verdadeiramente, de uma vez por todas. E depois disso, todas as vezes que você errar, Ele vai te perdoar, sabe? E eu me emociono com isso, porque um dia eu pensei assim, como que Deus vai me perdoar? Como que Deus, Ele pode me perdoar? Uma pessoa tão pecadora como eu. E eu quero dizer para você hoje que está assistindo essa live, você que acredita que não há perdão, você que acredita que pecou, que está afastado de Deus, ou qualquer que seja outro motivo, Deus ama a sua vida. Deus ama a sua vida porque Ele é Pai, Deus é amor. Ele é justiça, Ele é prosperidade, Ele é riqueza, Ele é tudo. Mas Deus quer salvar a sua alma, Deus quer tocar no seu espírito, Deus quer te arrebatar naquele grande dia. Amém? E outra palavra que eu tinha separado aqui é o Provérbios 8:9. Isso daqui é muito importante. Para a pessoa que tem compreensão, preste bem atenção nisso aqui, para a pessoa que tem compreensão, tudo é claro, tudo é fácil de entender para quem é bem informado. Olha que incrível isso aqui. Você sabe que eu sempre gosto de falar muito sobre níveis de consciência, sobre consciência. E a Bíblia está falando assim, ó, para toda pessoa que tem compreensão, tudo é claro, tudo fica fácil de entender para quem é bem informado. Então eu quero que você entre nessa live, eu quero que você abra mão de tudo que você aprendeu de errado, de tudo que você acreditou de errado, que você acredite na verdadeira palavra, na verdadeira mensagem e naquilo que é verdade.
Por quê? Porque quando você começa a ficar bem informado, tudo é claro para você. E quando tudo começa a ficar claro, significa que você expandiu o seu nível de consciência. E eu quero citar aqui uma pessoa muito importante da Bíblia, que tinha um nível de consciência baixíssimo, e que depois elevou tanto esse nível de consciência que nunca mais abandonou Jesus. Que literalmente teve uma vida indestrutível com Deus, com Jesus. Foi Pedro. E Pedro, Jesus chegou um momento para Pedro e falou assim: Pedro, está todo mundo me abandonando e está todo mundo virando as costas. E o que você vai fazer? E Pedro olha para Jesus, e eu já preguei sobre isso, já falei sobre isso. Pedro olha e fala assim para ele: mestre, para onde nós iremos, se só o Senhor tem as palavras da vida eterna? Para Pedro já não fazia sentido mais o mundo dos negócios. Para Pedro já não fazia mais sentido o que era terreno. Para Pedro, o que fazia sentido era o espiritual. E quando todo mundo começa a abandonar Jesus, ele fala: para onde nós iremos? Só que depois Pedro falha ainda. E quando Jesus está para ser ali preso, depois que ele foi preso, e no caminho da prisão, as pessoas começam ali a levar Jesus até Pilatos lá. A Bíblia fala que Pedro seguia de longe. Mateus capítulo 26. Leia depois o capítulo 26 de Mateus. E a Bíblia fala que Pedro seguia de longe. E depois foi quando o galo canta pela terceira vez e cai a ficha de Pedro, ele vai chorar e ele se arrepende. Então, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós precisamos começar a ter essa vida de intimidade. E essa vida de intimidade é uma vida onde poucos querem ter. Por quê? Porque essa vida de intimidade nos foi mostrada com religiosidade e alienação. E usos e costumes, não é doutrina. Preste bem atenção que eu vou te ensinar aqui. Doutrina é tudo que leva à salvação. Usos e costumes é tudo que muda com o tempo. Por exemplo, década de 70, 60, mulher não podia usar calça e homens não podiam usar bermudas. Mudou isso. Até as igrejas mais tradicionais, vamos considerar assim, elas mudaram isso. Por quê? Porque são visões de usos e costumes. Por exemplo, tempos atrás perguntaram assim: por que mulher não pode cortar cabelo? Né? Não é que mulher não pode cortar cabelo. E muitas igrejas adotaram isso. Mas o que acontece? De onde que eles pegaram isso? Lá no Velho Testamento, onde as mulheres não podiam cortar o cabelo. Mas não é que a mulher nunca pode cortar um cabelo, a mulher não pode cortar o cabelo curto. Não é nada sobre isso. Por quê? Porque naquela época, as prostitutas cortavam seus cabelos curtos para se parecerem com homens e elas entrarem e se prostituírem. E levarem homens a se prostituírem e os homens levarem essas mulheres e indo se prostituindo. Vocês estão entendendo? O que era? Era que naquele momento isso não podia. Então tem muitas coisas que a Bíblia nos ensina que falta conhecimento para as pessoas, elas levam aquilo ali como se fosse para o resto da vida. E não é bem assim. Então são cuidados, são direções que Deus dá através da palavra. Mas uma vida com Deus, ela é sem alienação e sem religiosidade. Então eu quero que você abra mão dos usos e costumes. A Bíblia nos ensina tudo. Inclusive, eu falo isso, eu já falei, a Bíblia fala sobre Cantares de Salomão, um livro extremamente romântico para a época. Se você pegar aquela época e pegar aquela linguagem de Salomão em Cantares, é como se fosse um Shakespeare atual. É que ele usava as linguagens que ele tinha na época. Os lírios, as pombinhas, os passarinhos e etc e tal. Ele comparava tudo aquilo com a mulher, e a mulher comparava aquilo com os homens, e era a coisa mais linda aquilo ali. Então entenda que a Bíblia tem tudo para que nós possamos ter uma vida completa em Deus, uma vida indestrutível em Deus. Então o primeiro passo é entregar a sua vida. O segundo, você começar a se relacionar com Ele. E esse relacionamento você tem que ir abrindo mão das inverdades e abraçar a verdade. A verdade é Cristo, e Cristo vai te mostrar a verdade. Só que nós precisamos aprender isso. E o primeiro passo é nós falarmos com Ele. Porque antes de ler a Bíblia, antes de entender a Bíblia, eu comecei a orar a Deus. Eu comecei a ter uma vontade de falar com Deus. Parecia que eu tinha uma sede
que falava, meu Deus, onde eu estava todo esse tempo que eu não falava com o Senhor dessa forma? Então o segundo passo é oração, é você orar, é você ter uma intimidade com Deus. E Daniel, como que é orar? É você falar com Deus, tudo que você falar com Deus, pedindo, agradecendo, clamando, suplicando, em nome de Jesus e amém. Em nome de Jesus, porque ninguém vem ao Pai se não for por mim. Em nome de Jesus. Tudo aquilo que vocês pedirem para o meu Pai em meu nome, eu os concederei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E o amém significa o quê? O assim seja. Então toda oração é a Deus em nome de Jesus. Amém. Certo? Bem simples assim. Terceiro passo, a palavra. Ler e ouvir, receber uma palavra. Porque a palavra gera fé. Preste bem atenção, a fé, ela não vem pela oração, tá? Oração é uma comunicação, é um relacionamento com Deus. A palavra é a única forma de nós termos fé, de recebermos fé, de obtermos fé. E se não me engano agora, não me falha a memória, Romanos 8:17, alguma coisa assim, se não me falha a memória, depois eu coloco aqui na descrição. Tá? Porque eu não estava no meu bloco de anotação isso daqui. Mas vamos lá. A fé é o único mecanismo que faz com que a gente viva o sobrenatural. E ela só pode vir pelo ouvir da palavra. Então, mais do que você apenas ler, é você receber a palavra. Porque isso gera fé. A fé, o que é a fé? Aquilo que eu não vejo, mas eu sei que vai me levar. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, porque sem fé eu não acredito naquele que me criou. Entende? Sem fé eu não consigo ter uma vida com Deus. Então eu desejo, eu oro, eu suplico aqui, eu profetizo, eu declaro que você tenha uma fé tão incrível a ponto de não duvidar de que Deus está com você. E aquela fé assim, ó, que você vai viver o dia a dia fisicamente no natural, mas pela fé, no sobrenatural. Daniel, me explica isso daí. É você entender que Deus está todo instante zelando, cuidando e prezando por você. Mesmo que você não esteja vendo, Ele já está fazendo. E não é porque você não acredita que Ele não vai fazer. Porque Ele é Deus. Ele não vai se mover pela sua fé, mas pela sua fé, você vai mover-se para Deus. Você vai entrar no mover de Deus. Por quê? Imagine se Deus fosse criar o mundo pela fé do homem. Imagine se Deus fosse abençoar a sua vida pela sua fé. Jamais. Jesus disse, quem tiver fé do tamanho de um grão de mostarda dirá esse monte mova-se, ele se moverá. Então, isso é muito louco. A fé me leva até a Deus, mas a fé não vai trazer Deus até mim. Eu vou até Deus. Deus não vai se mover pela minha fé. Eu me movo pela fé e alcanço coisas sobrenaturais. Então a fé é para mim, não é para Deus. Deus não precisa de fé. Então eu preciso de fé. Nós precisamos de fé. E quando você começa a entender isso, você começa a entender que você está vivendo o sobrenatural no dia a dia. Sendo natural. De forma natural. O que é isso? Ó, por exemplo, você sabe que hoje pela manhã o sol iria nascer. Você fica com aquela dúvida, meu Deus, você vai deitar e fala assim, meu Deus, será que amanhã o sol vai nascer? Ó, os agricultores, as pessoas que vivem disso, né? Que precisa do sol, da chuva, do frio, do calor, das estações. Será se amanhã o sol vai nascer? Nossa, eu vou dormir agora, mas será se amanhã o sol nasce? Você não tem essa preocupação. Você se preocupa com isso? Você fica assim, tipo, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que amanhã o sol nasça, venha nascer. Não, você não tem isso, você não precisa disso. Porque você sabe que ele vai nascer. Você está entendendo isso? Você sabe que vai acontecer. Então eu desejo esse tipo de fé para você. Esse mesmo tipo de fé na sua vida espiritual. Esse mesmo tipo de fé no seu relacionamento. Esse mesmo tipo de fé nos seus negócios. Esse mesmo tipo de fé quando você precisa de uma provisão de Deus. Essa é a verdadeira fé. É você acreditar a todo instante. Mas eu sei que muitas vezes nós somos tendenciosos a desacreditar. Por quê? Todos nós temos um pouquinho do que, ó, sangue de Tomé. Igual Tomé disse, se
se eu não ver com meus próprios olhos, se eu não colocar as mãos no furo, se eu não abraçar ele, se eu não colocar a mão no ombro dele, eu não acredito que Jesus veio transfigurado, porque Jesus, depois que ele ressuscitou, ele apareceu para algumas pessoas. E aí, Jesus tinha instruído porque ele iria aparecer novamente. E essas pessoas se reúnem numa casa. E daqui a pouco eles estão lá, e daqui a pouco Jesus aparece. E todo mundo fica apavorado, e Jesus aparece e fala assim, espera um pouquinho, gente. Estou ilustrando aqui com as minhas palavras, tá? Espera um pouquinho aí, gente. Só um pouquinho. Tomé, ei! Vem aqui. Pois não, Senhor. Vem aqui. Ó, só para você saber que eu te conheço. Vem aqui. Coloca as mãos nos furos. Vem aqui. Jesus foi lá e abraçou ele. Preste atenção nisso daqui. Eu sei que muitas vezes nós vamos duvidar. Mas você duvida, Daniel? Todos nós vamos ter dias que nós vamos duvidar, sim. Que lá nos 48 do segundo tempo, quando fala assim, ó, está perdido. O que vai acontecer? Deus vai prover, Deus vai cuidar, Deus vai aparecer, Jesus vai aparecer, e lá nos 48 do segundo tempo, ele vai fazer. Vai acontecer, vai prover, vai de alguma forma ser criado, trazer bonança, e vai acontecer. Então preste atenção nisso daqui. Por isso que nós precisamos ter essa fé, agir naturalmente com fé, sem duvidar. É difícil, claro que é, mas isso é com o tempo. E com o tempo nós precisamos entender que tudo vai sendo criado. Tudo vai sendo criado. Deus não criou tudo num dia. E por que as pessoas acreditam que tudo vai acontecer num dia? Tudo vai acontecer na hora dela. Ei, nem Deus foi imediatista. Ei, diga aí na live. Vamos lá, vocês estão na live. Deus poderia ter feito tudo e nem um dia. Vamos lá. Deus poderia ter feito tudo em 1 hora? Quem crê nisso daí? Diga aí. Eu creio. Deus poderia falar assim, ó, eu fiz tudo assim, ó, em piscar, em um passe de mágica. Eu acredito. Mas por que Deus não fez dessa forma? Porque Ele nos ensinava. Um pai ensina pelo exemplo. Um pai ensina pelo exemplo. E Deus, olha só como é louco isso. No 7º dia ele descansou, ele desfrutou. E ele nem precisava disso. Mas ele sentou-se ali, estou falando com as minhas palavras, e contemplou toda a obra da sua criação. E viu que tudo era perfeito. Olha que lindo isso. Isso é para te ensinar que você precisa descansar. Sexta-feira, eu estava num monte de palavras. E eu comecei a passar mal na sexta-feira, eu estava passando muito mal. Aí eu me encontrei com uma pessoa, eu falei, olha, senhor fulano de tal, eu acho que eu vou parar por aqui, na semana que vem eu retomo. Desmarquei uma reunião que eu tinha com um grupo de pessoas, fui desmarcando os compromissos, falei, olha, você não fica chateado, você me perdoa, porque eu não estou bem. Eu estou muito estressado, estou quase surtando, e eu precisava. E preste bem atenção no que eu vou te dizer. Tem muita gente desistindo porque está cansada. Não confunda cansaço com estresse. E esses dias atrás eu vi uma palavra do Cortella, muito filósofo Cortella, né? Que eu achei muito interessante. Qual a diferença de estresse para o cansaço? O cansaço é assim, ó. Despertador despertou 6 horas da manhã. O horário que você acorda. Aí você fala assim, nossa, precisava dormir mais 10 minutinhos, queria descansar mais um pouco, meia horinha. Isso é cansaço. Qual a diferença do estresse, Daniel? Eu achei muito incrível essa analogia dele. O estresse, o despertador acordou às 6 horas. Eu não tenho vontade de sair da cama. Isso é estresse. E aí eu comecei a analisar, falei, meu Deus, eu estou estressado. Eu estou no meu último grau. Nesses dias atrás eu falei aqui, em 8 dias, eu dei 36 atendimentos. E 36 atendimentos que a metade, um pouco menos da metade, eram atendimentos pesadíssimos assim. Coisas muito profundas que se eu falar aqui na live, o Instagram bloqueia a live. Se eu começar a falar as palavras e tudo mais.
Então eu não posso, e por ética eu não vou ficar me aprofundando nisso. Mas o que eu quero dizer para você? Que mesmo quando nós estamos nesse estágio, Deus ele está cuidando da gente. Deus ele está cuidando de você. E mesmo diante de tudo isso, eu falei assim, Deus está cuidando de nós, Deus está cuidando de mim, Deus está cuidando do que eu faço. Isso é fé. E eu quero dizer algo para você. Você pode não, está amarrado em nome de Jesus. Você pode pensar que muitas vezes tudo está acabado, mas quando você tem fé, quando você continua na tua fé, nada está acabado. E ainda que o mar se levante contra você, ainda que tudo se levante contra você, se você tiver fé, Deus vai continuar contigo. Você vai continuar com Deus. Palavra, ler, ouvir. Hoje tem aplicativos que eu uso, muitas vezes eu estou na correria, eu clico nele. Você pode parear no Bluetooth do carro e colocando a Bíblia para ler e ouvir, né? Quando você clica ali, o aplicativo vai narrando para você a Bíblia. Então ler, ouvir e receber uma palavra como essa, porque quando você recebe uma palavra como essa, quando você tem uma cobertura espiritual, essa pessoa bota a mão na sua cabeça, honra a sua vida. E você honra essa cobertura espiritual, você está honrando a Deus e eu estou honrando a Deus, é recíproco. Então você entender que isso é muito importante, amém? Quarto passo, jejuar. Hoje digo para vocês que eu não jejuo. Eu criei de tanto jejuar, eu criei tanto problema estomacal. Ai meu Deus. Mas eu jejuava das 6h10, 6h15 da manhã até as 7 e pouco da noite por sei lá quantos anos eu fiz isso. Só não fazia nas férias de julho e nas férias de dezembro por torno de 20 dias. E quando eu falava assim, nossa, hoje eu não tive condições de jejuar, eu jejuava das 6 e pouco da manhã até meio-dia e pouco, 1 e pouco da tarde, quando eu chegava para o almoço. E Daniel, por que eu tenho que jejuar? Se você não teve uma vida intensa de jejum, você precisa jejuar esporadicamente. Eu fiz uma vida intensa de jejum e depois não jejuei mais. Você vê que Jesus ele jejuou e orou 40 dias e 40 noites. Depois eu desconheço algum momento que Jesus jejuou algum outro período. Então Jesus jejuou, se preparou e depois iniciou o seu ministério. Então, jejuar é muito importante. Se abster de alimento, água. Daniel, mas eu não consigo me abster totalmente, porque eu tomo alguns medicamentos. Então você se abstém de alguma coisa que você gosta muito. Por exemplo, Daniel, eu não consigo ficar sem beber café. Então fique sem beber café tipo 20 dias, 30 dias, 40 dias, uma semana. Enfim, você coloca um propósito com Deus. Minha esposa, por exemplo, ela toma alguns remédios por exemplo, para tireoide, essas coisas e tudo mais. Então ela não podia ficar fazendo o jejum total. Então muitas vezes ela fazia só com água. Então, enfim, Deus ele conhece o seu problema, ele conhece o que você precisa. Então, importante é jejuar, fazer com o que você tem, com o que você pode, com o que você colocou no seu coração, mas é importante. Daniel, mas por que o jejum é tão importante? Não é o jejum que quebra a casta de demônio, mas o jejum ele mortifica a carne e ele levanta o espiritual, entende? Então ele vai mortificar a carne, a minha vontade, e ele vai levando o espiritual. E aí o jejum ele começa a me fortalecer espiritualmente. E Jesus vem e fala assim, jejuem. Por quê? Certa vez os discípulos vieram tentar expulsar um demônio lá e tal. Vou resumir aqui porque tem conteúdo aqui ainda. E eles não puderam. Jesus falou assim, vocês não puderam por quê? Porque certas castas de demônios só saem com jejum e oração. Então muitas vezes, em alguns problemas, até de famílias que a gente dá cobertura espiritual, que passaram por momentos muito difíceis, inclusive nesse período agora que nós tivemos, eu falei assim com uma pessoa, olha, levanta a família em jejum e oração. Quem puder jejuar e orar, levante. Por quê? Porque essa corrente de oração, essa corrente de jejum, ela vai quebrando as correntes do mal, as correntes malignas. O cativo, o que é o cativo? As algemas malignas, né, que Isaías fala. Então certas castas de demônios só saem com jejum e oração. Então o jejum te fortalece a tal ponto que você fica tão forte espiritualmente que você começa a expulsar o mal e ele vai embora. Certo? Se alguém tiver alguma dúvida, me manda inbox que eu ensino como jejuar mais específico. Quinto ponto de uma vida com Deus, de uma vida indestrutível com Deus, vigília de oração. Inclusive, eu quero marcar por esses dias, eu estou tentando, mas é porque chove muito, marcar numa chácara, alguma coisa do tipo,
uma vigília de 1h30, tipo das 9 até umas 10h30 da noite. Eu quero convidar as pessoas, em vez de nós fazermos um presencial como nós estávamos fazendo aí até no hotel, com encontros, eu quero fazer essa vigília em campo aberto. Por quê? Porque era o que Jesus fazia. Antigamente nós íamos para alguns lugares aqui perto, mas isso ficou muito perigoso, né? Porque antigamente não tinha toda essa periculosidade, essa forma, não vou falar a palavra que eu vou errar aqui, mas essa forma é muito perigoso de você acessar alguns locais aí. Então o que, por exemplo, nós poderíamos fazer? Entrar numa chácara, ir num campo de futebol, qualquer coisa do tipo, onde é mais seguro e fazermos. Mas por quê, Daniel? Vou te explicar. Jesus, quando ele tinha necessidade, ele se retirava para orar. Então, para ele ter uma vida mais profunda com Deus. E ali acontecia, depois dessas vigílias, acontecia algo extraordinário. Por exemplo, teve certa vez que ele foi orar e ele falou para os discípulos, olha, pode ir indo, que depois eu me encontro com vocês. E Jesus sai daquela vigília de oração e ele vai andando por sobre as águas. Então o que é isso? A vigília te leva a uma vida muito profunda com Deus. Eu fiz vigílias no monte de oração, como a gente fala, vigília na mata, vigília no monte. Tem pessoas que fazem, Jesus fazia vigília na praia, é muito bacana isso, no lago, no deserto, mas enfim, na natureza, tá? A ideia é a natureza, não importa onde seja, mas tem que ter um contato, olhar para o céu, você precisa ver árvore, ou pisar na grama, ou qualquer coisa do tipo, tá? Mar, pisar ali na areia, pisar o pé dentro da água do mar, ou no beira de uma lagoa, de um rio, precisa ter contato com a natureza. Por quê? Porque tudo que é natureza foi Deus que colocou, tudo que a gente está aqui, ó, concreto, tudo isso é a matéria-prima que Deus deu, mas foi o homem que fez. Então quando você vai direto para esse contato, você tem um contato mais profundo com Deus. E eu fiz isso por 17 anos da minha vida. E eu me preparei muito espiritualmente. Então a vigília Por exemplo, uma vigília, vou te falar aqui para mim, tá? Vou falar no meu ponto de vista aqui agora. Isso não é religiosidade não, eu tô falando no meu ponto de vista, Daniel. Mas uma vigília que começava às vezes meia-noite até 6 horas da manhã, ou começava às 9 até 10, 11, meia-noite da noite, isso equivalia para mim assim, tipo 10 cultos, 10 lives dessa, no mínimo, cheia de Deus. Então, para isso que serve a vigília. A vigília com jejum, com palavra, com oração, ela é como se fosse é a fórmula para ter essa vida indestrutível com Deus. Amém? Então vigília, anote aí, nós precisamos, e se você talvez tem pessoas que vão assistir aqui, a pessoa é da Assembleia de Deus, a pessoa é da Adventista, a pessoa é da missionária, a pessoa é de qualquer outro ministério aí. Aprendam e pratiquem, acompanhem, vá em vigílias, isso é muito importante. Posso fazer vigília em casa? Pode, só que vai virar mais oração do que vigília. A ideia da vigília é você estar na natureza, certo? 6º ponto. Quando você entende que você precisa entregar sua vida para Jesus, orar, né, ter uma vida de oração. 3, ler, receber a palavra, ouvir a palavra, tá? 4, jejuar. 5º, vigília. Quando você começa a ter essa vida de oração, essa vida indestrutível, essa intimidade com Deus, você começa a ter um entendimento mais amplo do que? Isso começa a ter níveis de consciência. Lembra que eu falei sobre isso? Vamos ler Provérbios novamente, Provérbios 8, 9. Para a pessoa que tem compreensão, tudo é claro. Tá? Isso é nível de consciência. Então, para a pessoa que tem compreensão, tudo é claro. Tudo é fácil de entender para quem é bem informado. Provérbios 8, 9. O outro é Provérbios 8, 17. Tá? É os textos base. Então vamos lá. Quando isso começa a ficar claro na minha vida, eu começo a sentir um desejo de servir a Deus. E eu entendi que o primeiro passo, e todas as pessoas que eu ganhei para Jesus até hoje, elas começaram ofertando para depois dizimar. Nunca começaram dizimando para depois ofertar. Por quê? Porque são níveis de consciência e níveis de relacionamento com Deus. Então o 6º passo, a pessoa quer começar a servir a Deus e ela não tem um entendimento profundo para pregar a palavra, etc e tal. Então o que ela faz? Ela começa a ofertar. Ela começa a ofertar mesmo dinheiro, financeiramente na obra, no reino, na vida de um homem de Deus, no ministério, e ela começa a sentir esse desejo de fazer, ela começa a sentir esse desejo de entregar. E o 7º passo, já vou emendar os dois juntos, é o dízimo. Daniel, por que o dízimo é o 7º passo? Porque tem gente que vai nascer, viver, vai partir dessa terra, vai ter todos esse contexto aqui, dessa intimidade com Deus, mesmo assim não vão dizimar.
Errado, é errado. Aí as pessoas começam a falar assim, mas Jesus não disse que tinha que dizimar. Disse. Jesus disse que tinha que dizimar. E as pessoas aí começam a falar assim, não, mas dízimo é de Velho Testamento. Mas tá, vamos lá. Ele se iniciou no Velho Testamento. No Novo Testamento, se fala mais de oferta do que de dízimo. Só que no Velho Testamento fala dos dois. Dos dois. Só que a ideia da oferta é o quê? É que a maior oferta que veio foi Jesus, um cordeiro mudo. Porque no Antigo Testamento eles sacrificavam animais, era a forma deles agradarem a Deus. E depois começou a mudar isso para moeda. E as pessoas começaram a entregar as suas moedas. Tanto que quando Jesus ele para e vê a oferta da viúva pobre, Jesus fala, essa mulher deu mais que todo mundo. Poucas moedas que ela deu mais que todo mundo, porque Jesus ficou observando. Por quê? Porque ela deu tudo que tinha. Então preste bem atenção, Jesus nunca disse para dar pouco. Ele disse que com a mesma medida que vos medirdes, vos medirão. Ou seja, a quantidade da sua oferta será a quantidade que você vai receber. Tudo que você planta, você colhe. Tá bom. E sobre o dízimo, Jesus fala assim, não adianta você dar o dízimo. Não é que ele disse, você não dá o dízimo, não pode dar o dízimo. Ele disse, não adianta você dar o dízimo e você não ter uma vida com Deus. Entende? Não adianta você dar o dízimo da hortelã, da sua plantação, você dá o dízimo da sua fazenda, você dá o dízimo do seu trabalho. Você dá o dízimo, mas você não quer ter uma vida com Deus. Mas as pessoas religiosas acham que, e eu fui assim, pensava assim, né? Que dízimo é para ser entregue em 4 paredes. Não. Que para eu estar com Deus, eu tenho que estar dentro de 4 paredes. Isso é importante nós se reunirmos um dia? Ok. Jesus ia na igreja. Só que Jesus, quando ele passava na igreja, as pessoas queriam ceifar a vida dele. E as pessoas que tiraram a vida dele foram as pessoas que estavam dentro da igreja. Então, religiosidade, alienação. Então, Jesus em nenhum momento ele disse, vocês não devem dar dízimo. Isso é mentira, gente. É mentira. Isso não é historinha aqui de gente que está querendo te persuadir. Porque você... Não. Eu estou falando a verdade aqui. Verdades verdadeiras, tá? O que é isso? É você entender que a sua vida com Deus, ela tem que ser completa. Não é o que eu não vou servir a Deus do jeito que eu quero. Eu servir a Deus do jeito que eu quero é muito fácil. Qualquer um faz isso. Tem gente que está servindo a Deus e está tendo uma vida completamente equivocada. Então o que é servir a Deus? É você ter esses 7 passos na sua vida. Ofertar é algo que você é grato. Dizimar é fidelidade. Por quê? Da mesma forma que você tem o seu salário na sua conta, ou você tem o seu prolabore, ou você tem casas alugadas, não importa a forma da sua renda. Todo mês, por volta de tal data ou tal data, esse pagamento cai na sua conta. A obra de Deus precisa disso. O reino precisa disso. Quem leva a mensagem precisa disso. Então conta-se com isso. Então isso é honesto. Por quê? Quando você pega e você fala assim, vou pegar aqui a caneta. Eu vou dar o meu dízimo. Não, você não vai dar. Você vai entregar? Não, você vai devolver. Por quê? Você está entregando uma parte do que Deus já te deu. Deus já te proveu. E o seguinte, Ele está pedindo uma semente de 10. Ele não está pedindo tudo. Então poucas pessoas têm condições de dar tudo. Certo? E quando Deus chega até Abraão, e Abraão, a Bíblia fala que Abraão conquistou o que ele conquistou, porque antes dele se tornar Abraão, ele era Abrão, tá? Tinha um A menos ali, Abrão. E a Bíblia diz que desde a época que ele era Abrão, ele já era dizimista. E por que Deus escolhe ele? Um dos pontos é porque ele era dizimista. Mas Daniel, mas por que isso é tão importante? Porque Deus não vê, porque dízimo não é quantidade, dízimo é percentual, é fidelidade. Dízimo é algo que é uma vida com Deus. Se eu não tenho condições de dizimar, é porque eu não estou ganhando nada. A única pessoa que fala assim, quem não deve dizimar, Daniel? Quem não tem renda alguma. Daniel, eu ganhei 10 reais essa semana. R$1 não é seu. Ponto, acabou. É assim que funciona o dízimo. Dízimo não é meu. Dízimo é do Senhor. Ponto, acabou. Eu e minha esposa sempre fomos dizimistas. Sempre fomos dizimistas. Sempre. Então, ofertantes. Sempre fomos ofertantes. E o que é isso? É você entender que não é nosso. Entende? Não é seu, não é meu, não é nosso dízimo. E Deus está pedindo que Ele já te deu. Deus nunca vai pedir o que Ele não te deu. Senão Deus estaria o quê? Roubando de você? Olha, meu filho,
Eu não te dei isso daqui, mas eu quero. Deus, ele pode ter todas as suas qualidades. E ele pode ser misericordioso, como ele pode não ser misericordioso. Mas Deus não pode ser injusto. Então Deus jamais te pediria uma coisa que ele não te deu. Deus não é ladrão, Deus jamais roubaria um filho. Então todas as vezes que Deus pede alguma coisa para alguém, é porque ele já deu. Então você não está falando assim, eu estou fazendo uma caridade para Deus. Não. Eu estou ajudando lá aquela pessoa. Não, pare com isso. Você está devolvendo para o Senhor aquilo que ele já te deu. Aquilo que ele já te deu. Para quem eu devo devolver, Daniel? Para as pessoas que te cobram espiritualmente. Pessoas que estão com você nessa jornada. Pessoas que quando você está numa luta espiritual, pessoas que quando você está travando lutas, pessoas que quando você está enfrentando problemas, elas estão ali, com a mão aqui falando assim, a gente está junto. Vamos juntos, estamos juntos. É isso, é você honrar, é você ser fiel, é você ser leal a Deus. Com as pessoas que você está, com as pessoas que estão caminhando com você. Por que eu deixei o dízimo por o 7º passo? Porque tem pessoas, gente, que nós ensinamos, pregamos, enviamos a mensagem, oramos, e elas não conseguem. Daniel, por que não conseguem? Já pararam para analisar isso? Responda para mim, por que não conseguem? Porque o coração delas ainda não atingiu uma intimidade com Deus ao ponto de saber que isso nunca vai faltar. Nunca vai faltar. Gente, vou para 22, 23 anos que eu sirvo a Deus. E nesses 20 e poucos anos, todos os dizimistas que eu conheci, dentro e fora de igreja, católicos, evangélicos, espíritas, pessoas de todas as classes, mas que são dizimistas. Somente os dizimistas, até hoje eu vi, que verbalizaram isso para mim, falando assim, nunca me faltou. O que eu dou, o que eu entrego, o que eu devolvo, nunca me faltou. E aparentemente, quando foi faltar, Deus proveu. Então, eu quero desafiar você a se tornar um dizimista, de verdade, e parar com esse medo de querer faltar. Porque se você tem medo, o medo é o inimigo da fé. Anote isso daí. O medo é inimigo da fé. Quando você tem fé, você sabe, convicção, que nunca vai faltar. Se você coloca o medo antes, você não tem fé para fazer isso. E posso te dizer algo, experiência própria, experiência de que eu vi, acompanhei, nunca falta. Gente, preste atenção. Daniel, mas de onde eu vou tirar? Deus sempre provê. E eu vi, gente, na verdade, sabe o que eu vou fazer aqui uns dias? Eu vou convidar os dizimistas para nós fazermos lives. Tipo, encerro com um aqui, entra outro na live. Para essas pessoas testemunharem isso. Daniel, eu precisava comprar... Esses dias atrás foi muito incrível. Vou contar esse testemunho aqui. Uma pessoa mora em outro país. Não tinha como... deu problema numa moto. Não tinha como obter essa moto. Nem financeiramente, nem financiar isso lá. Mas Deus tocou de alguma forma no coração. Ele falou, vai lá e vê. E estava procurando uma moto usada. E Deus tocou no coração e falou assim, vai lá ver a zero. E isso é muito incrível. E a pessoa foi lá, viu, mas esse valor aí é muito alto. A entrada que eu tenho é essa e não dá nem para pagar X% da moto e tal. A pessoa falou, mas financia o restante, né? Não, mas não tem como, porque... não tem como, né? Por causa da logística e tudo mais. Você falou, me dá teu documento aqui, deixa eu ver. Resumidamente, resumo da ópera, que é muito incrível isso. A pessoa saiu de lá, com a moto, zero, aprovou tudo, deu tudo certo, e era a moto que a pessoa queria. Inclusive a cor, porque se tivesse outra cor, teria que esperar X meses para vir. Então preste bem atenção no que eu vou te dizer. Isso foi para outras coisas, delegada a dentro de casa. Daniel, preciso comprar tal coisa. Mas o dinheiro não dá. Daqui a pouco Deus vai lá e provê algo por 1/4 do valor e você pode. O que é isso? Quando você chega nesse nível de consciência, você fala assim, eu só quero servir a Deus, entende? Eu só quero que Deus esteja comigo. Eu só quero que o Senhor me honre.
Eu só quero que o Senhor venha prover. Eu só quero que o Senhor me abençoe. E o que eu faço para Ele, gente, o que eu estou fazendo para o Senhor é algo muito profundo. Quando eu estou fazendo algo para Ele, é porque Ele já me deu. Isso é muito forte. Quando eu estou fazendo algo para o Senhor, eu estou devolvendo o que Ele já fez por mim. E por mais que a gente faça, nós nunca vamos chegar a esse nível de se comparar com o Senhor, sabe? Porque Ele me deu vida. Diga assim, ó. Ele me deu vida. Deus me deu vida. Amém? Por mais que a gente tente devolver tudo que Ele já fez por nós, nunca vamos conseguir. Somos eternos devedores. Eternos devedores para Deus. Mas a gente fala isso com amor porque, é claro, tudo que Ele faz em amor e por amor. Amém? Gente, gratidão por vocês ficarem até o final dessa live. Se você deseja contribuir, acesse o link no meu Instagram, tem lá Linktree, tem o número de um Pix ou de uma conta, você pode abençoar. Eu quero que você hoje comece a ter uma vida com Deus. E para ter uma vida com Deus, eu quero frisar algo aqui para nós encerrarmos essa live. Que tudo isso daqui você precisa tirar tempo para Deus, tá? Porque Deus sempre tem tempo para você. Deus sempre tem tempo para você. Pare com essa... Eu tô aqui, gente, que tá muito quente aqui, tá? Pare com esse negócio de que só busca Deus quando tá na prova, só busca Deus quando tá na dor. Para com isso. Busca Deus a todo tempo, em todo instante. Busque a Deus em todos os momentos. Busque a Deus. Busca Deus nos momentos que ninguém acredita que você está buscando. No caminho para o trabalho, fazendo um exercício. Tenha tempo para Deus. Ter tempo para Deus é você priorizar a sua vida com Ele. Priorize a sua vida com Deus. Posso te dizer uma coisa? Nos seus momentos mais difíceis, Ele vai estar lá. E para você que ficou até o final dessa live, se você tiver essa vida com Deus, vai melhorar o seu casamento, a sua família, vai melhorar tudo. Amém? Vamos orar juntos? Coloque a mão no seu coração e oremos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos abençoar agora cada pessoa que está nessa live, que ficou até o fim, até o final dessa live. Que o Senhor possa abençoar agora, fortalecer essas pessoas, capacitá-las, derramar toda sorte de bênçãos. Pai, vem com a Tua glória, vem com o Teu poder, vem com o Teu amor e transborde nesses corações. Pai, obrigado pelas lutas, pelas batalhas, pois sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Como disse, hoje nós seremos eternos devedores. Nós seremos eternos devedores, porque por mais que façamos, nunca, hipótese alguma, nós vamos chegar ao nível do que o Senhor faz por nós. Então nos perdoe. Peça perdão agora para Deus. Deus nos perdoe. Nos perdoe, Pai. Nos perdoe pelas nossas falhas. Nos perdoe porque muitas vezes, mesmo tentando acertar, a gente erra, falha, tropeça, cai. Mas os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Somente os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para todos sempre. Aleluia. Glória a Deus. Você pode dar um aleluia e glória a Deus? Somente os que confiam no Senhor são inabaláveis, são indestrutíveis. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que nunca, jamais se abalam.
E eles não duram temporariamente, eles duram para sempre. Ei, que você seja como os montes de Sião. Que a tua fé seja como os montes de Sião. Que esses 7 passos, entregar a vida, orar, palavra, receber a palavra, né? Jejuar, vigília, ofertar, dizimar, que esses 7 passos estejam na sua vida. E que você tenha uma vida com Deus indestrutível. Isso é ter uma vida com Deus indestrutível. Você pode passar por provas e lutas, mas você nunca vai ser destruído. Receba essa palavra em nome de Jesus. Nós nunca seremos destruídos. Você nunca será destruído. O seu casamento nunca será destruído. A sua família nunca será destruída. As suas finanças nunca serão destruídas. A sua vida espiritual nunca será destruída. Receba essa palavra, esse fortalecimento na sua vida espiritual. Você é indestrutível. Porque você é bom? Porque você faz isso? Porque você tem aquilo? Não! Mas é porque Deus está no centro da minha vida. Jesus está no centro da minha vida. E eu agradeço Ele por Ele estar no centro da minha vida. Por Ele me amar tanto, a tal ponto de me aceitar mesmo quando eu falho. Nós te agradecemos, Senhor. Nós recebemos essa unção que vem do Teu trono e nós recebemos esta palavra que vem do Seu trono. E que toda mentira vá embora agora. Que todas as inverdades caiam por terra. E que a glória de Deus entre agora onde a escuridão, a treva, onde as trevas estão, que haja luz. A luz que é Jesus, que é a sua palavra. Porque onde Jesus entra, por mais que sejam verdades ditas aqui hoje, que te incomodou ou que talvez te inquietou, mas é algo que você precisa praticar, e Jesus está entrando e agora está te iluminando, está quebrando esse mal. E que todo peso desigual, todo jugo desigual caia por terra. Toda ação diabólica na mente, nas emoções, nos sentimentos, na vida espiritual, na alma, no seu casamento, na sua família, onde quer que esteja o mal, saia agora. Em nome de Jesus. Diga assim, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Coloque a mão na sua cabeça agora. E clame pelo sangue de Jesus agora. Clame pelo nome de Jesus agora. O nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder. E a glória de Deus resplandeça aí agora. Sai esse mal, sai confusão mental. Sai essa rixa. Sai esse conflito. Essa fofoca. Essa conversa fiada. Todo esse emaranhado, toda essa escuridão, essa nuvem negra, sai em nome de Jesus. Que os anjos de Deus agora estejam sendo acampados ao seu redor. Que os anjos de Deus agora sejam acampados ao teu redor. Que os anjos de Deus agora estejam ao nosso redor em nome de Jesus. Amém? Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe muito a sua vida. Que o Senhor te cubra, o Senhor te abençoe. O seu levantar, o seu viver, o seu caminhar, o seu deitar. Que Deus guarde os seus sonos, os seus sonhos. E que por esses dias Deus venha prover o que você tanto espera, o que você tanto precisa. Que
por esses dias Deus venha te amparar a tal ponto que você sinta-se tão amado por Ele, que venha regozijo sobre a sua alma. Amém? Gratidão por vocês que ficaram até agora aqui conosco. Que Deus te abençoe. Esse vídeo ele vai para o YouTube agora, e que você possa encaminhar, copiar o link tanto no IGTV como no YouTube, se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar. Salve esse post se você está no Instagram, e que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que Deus abençoe poderosamente tudo aquilo que você aguarda em Deus. Amém? Deus abençoe.